Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Brasil das Gerais. Estamos em ano eleitoral e é hora de prestar atenção ao que os políticos falam. Os discursos são fundamentais para expressar o que planejam e também para entender o que podemos esperar e acreditar. Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre oratória e eleições, uma dobradinha que faz a diferença. O BG já está no ar. Na hora de falar em público, a capacidade de se comunicar bem se destaca. Saber articular as ideias, transmitir o que é preciso, passar credibilidade. Uma habilidade que passa não só pelas expressões verbais, como também pela voz e pelos gestos, e que podem se tornar uma marca registrada na vida pública e na política. Estamos em ano de eleições e quem conseguir se expressar de forma clara e convincente, certamente tem mais chance de ganhar. E quem souber interpretar os discursos e mensagens de cada candidato, também tem mais possibilidade de acertar o seu voto. Para essa conversa, convidamos dois especialistas na área. O Rodrigo Moreira, que é fonoaudiólogo e professor de oratória, e o Josimar Silva, que é cientista político e pesquisador da UFMG. Olá, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Patrícia, muito obrigado. Tudo bem, Josimar? Obrigado aí pela oportunidade de dividir com vocês o conhecimento da oratória, né? Vamos fazer aqui um bate-papo para mostrar realmente o valor que tem uma boa comunicação com o seu eleitor. Boa tarde, Josimar. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde ao Rodrigo e ao público que nos assiste, que nos acompanha nesse momento. Nós estamos tratando de um tema muito relevante, muito antigo e, ao mesmo tempo, muito atual, porque a gente está falando de oratória desde os clássicos gregos, desde o candidato em praça pública até a oratória via mídias sociais digitais, nesses tempos onde é possível perceber o impacto da oratória exatamente no momento, instantaneamente, quando o post é colocado, quando um vídeo sai. Então, um tema muito interessante, muito atual, e é bom levar isso para que o público também conheça e perceba essas nuances do discurso político e da persuasão. Muita água já rolou e ainda tem muita água para rolar. Rodrigo, qual que é a importância de uma boa oratória na vida em geral e principalmente na vida pública? Patrícia, Josimar, nossos web espectadores, telespectadores, a oratória é essencial, afinal de contas, nós falamos, né? Pelo menos assim, as pessoas que se predispõem a transmitir suas ideias falam muito durante o dia. Então, a comunicação é uma ferramenta de interação social e o ser humano, ele é sociável, ele gosta da convivência. Então, quem fala bem se destaca, abre portas. E isso, para um político, para um candidato, pode significar um novo estado na sua vida pública, na sua vida política. E a comunicação, nós temos algo interessante para analisar, porque eu nunca vi nenhum bebê sair da barriga da mãe falando, né? Então, a comunicação é algo aprendido e que nós deveríamos continuar aprendendo durante a vida. Então, felizmente, a comunicação é uma habilidade, é uma competência que, se você trabalhar sobre ela com técnicas, você passa a falar melhor, passa a falar bem. É algo treinável e que pode ser aprendido. Felizmente, o que justifica aqui o meu trabalho como professor de oratória e fonoaudiólogo. E muitas vezes a gente acha que é um dom, né? E é um talento natural. Importante saber que pode ser aprendido e que todos podemos ser bons oradores. E, Josimar, os discursos políticos foram ficando mais robustos ao longo da história? Ganharam mais ou menos relevância? Patrícia, os discursos políticos ao longo da história, eles sempre tiveram dois grandes elementos.
Um dos grandes elementos aí do discurso político é a própria argumentação. O próprio chamar um certo grau de racionalidade, de interpretação, de posicionar as pessoas em relação ao mundo atual, ao mundo presente. E, portanto, ao mesmo tempo que expõe as suas posições, o político, de certa forma, acompanha aquela pessoa, o raciocínio daquela pessoa, e aí nos diferentes níveis, em diferentes momentos ou contextos, para que aquela pessoa se aproxime, portanto, desse discurso político. Um outro grande elemento, junto, quando a gente vai pensar o discurso político, é exatamente a retórica. Ou seja, para além dessa racionalidade, para além desse aspecto racional, o discurso político também está carregado da subjetividade, da emoção, das sensações e dos sentimentos. Então, nesse contexto, ao longo da história, o que o discurso político mudou muito foi que antes era muito mais baseado na retórica. A gente tem um momento histórico, quando se consolidam os partidos, que essa argumentação mais racional, mais essa separação ideológica começa a se formar, mas agora a gente tem uma volta da retórica muito mais forte dentro do discurso político. E o discurso político acaba se tornando não só retórica, é claro, mas o discurso político acaba voltando a se preocupar em tocar essas emoções. Porque as pessoas não estão mais identificadas com uma bandeira partidária, com uma marca partidária, com uma determinada figura ao longo do tempo. Está tudo muito mais volúvel, muito mais mutável. Então, é preciso que no momento das campanhas eleitorais, esse discurso apele não apenas para a racionalidade, mas também muito mais forte para as emoções. Queria saber do Rodrigo, quanto a esse cenário brasileiro, né? O que o Brasil tem de especial aí nesse sentido e como é feita hoje a preparação de um bom discurso político. O que você costuma ensinar aí para os seus alunos? Que pontos devem ser considerados nessa hora, Rodrigo? Sim, Patrícia. Algo que o professor Josimar falou muito interessante é essa diferença que existe entre a oratória e a retórica. Esse é um assunto teórico que muitas vezes se mistura um pouco. Tem gente que chama oratória de retórica, retórica de oratória, mas eu concordo com o que disse o professor Josimar, de que a retórica tem a ver com a intenção do discurso, que muitas vezes carrega algo subjetivo, algo emocional, né? A ideia que você está defendendo. A oratória tem mais relação com a expressão corporal, o desenvolvimento do raciocínio de forma lógica e didática, e não necessariamente com a intenção daquele discurso. As duas coisas se unem, com certeza, mas o que eu treino meu aluno aqui é essencialmente as técnicas de expressão corporal e desenvolvimento de raciocínio, com início, meio e fim. E às vezes são perguntas assim, muito físicas que eu respondo e ensino meu aluno a executar. Como, por exemplo, o que fazer com as mãos, como gesticular bem, seja numa fala presencial, seja online. Detalhes mesmo, como distribuição de contato visual, a importância de olhar para a câmera. Quantos candidatos vão gravar, por exemplo, um vídeo de story e ficam olhando para a própria imagem e não para a câmera que está lá na parte superior do celular? Você vê, é uma dica altamente pragmática, prática. Ele não está falando para o eleitor está lá na câmera e não na própria imagem que está na tela do celular. Então tem que levantar a bolinha do olho. E aí vem a questão do bumerangue, né, de você gesticular aqui do lado com a câmera ali, e você fala olhando e gesticulando aqui. A mão aberta mostra acolhimento, mostra que você está ali disposto a transmitir uma mensagem. Qual que é o oposto da mão aberta? Mão fechada. Eu não quero lutar com você, isso aqui não é UFC, isso aqui é acolhimento. Então, o segredo da mão aberta. Vocês estão vendo essas técnicas que eu ensino? Isso não tem nada a ver com retórica. São pequenos detalhes, né? E aproveitando, queria saber do Josimar também o que os candidatos precisam estudar
em termos de conteúdo na hora de preparar uma apresentação. Não adianta ter uma boa performance se a gente não tiver conteúdo, né? É isso. A construção da imagem de um político, de uma liderança política, ela se dá conectado um pouco das suas características pessoais e também do seu projeto político. Então, é muito importante que os políticos conheçam ali as suas pautas, os seus programas e tentem transmitir isso na sua fala de maneira que o eleitor consiga distingui-lo de maneira muito clara em relação a esse candidato e o outro candidato. Então, muitas vezes, os políticos eles vão colocar discursos radicalizados ou uma oposição muito viva entre um e outro. Muitas vezes levando para além do humano. Esse é o lado bom, esse é o lado ruim, esse é o lado abençoado por Deus, esse outro é do diabo. Entende? Isso é importante dentro dessa fala do discurso, exatamente pela necessidade de distinção entre os perfis políticos. Então, o candidato traz um pouco de si, traz um pouco desse projeto em termos de um argumento de interpretação do que é o mundo atual. Que mundo nós temos hoje? Que realidade nós temos hoje? E o que essa realidade vai ser, em como essa realidade vai ser transformada, em que essa realidade vai ser transformada, caso eu, como candidato, seja eleito. Alguns candidatos com os quais eu já acompanhei, eu encontro muitas vezes com dificuldade de expressão, dificuldade de que falem de que ele consiga expressar o que pensa, ou mesmo o próprio projeto político. Então, o projeto político não pode ser deslocado dessa própria identidade do candidato, desse próprio perfil. E aí a gente tem, ao longo da história, desde o Vargas, desde Juscelino Kubitschek, o próprio Lula e o Bolsonaro hoje, essas figuras que marcaram. Porque criaram um discurso antes, criaram uma interpretação da realidade e, a partir dessa interpretação da realidade, se colocaram como aqueles que solucionavam esses problemas dessa realidade presente. E gostando ou não do que eles falam, a gente não pode negar que eles criaram uma marca própria, né? Inclusive bordões aí muito pessoais de cada um. Vamos falar sobre isso no próximo bloco e também vamos entender melhor como funcionam as campanhas políticas e como escolher melhor o nosso candidato na hora do voto. Já, já. Estamos de volta conversando hoje sobre a importância da oratória na política e nas eleições e como decifrar melhor o que os políticos dizem, com o Rodrigo Moreira, que é fonoaudiólogo e professor de oratória, e o Josimar Silva, que é cientista político e pesquisador da UFMG. Rodrigo, como que a oratória de um candidato pode influenciar a favor ou contra ele? A oratória é essencialmente a arte da conversa. Então, o bom orador, ele sabe conversar. E na conversa, ele vai transmitir segurança ou insegurança para quem está ouvindo. O que nós trabalhamos com um candidato? Que ele tem uma comunicação com o mínimo de ruído possível, de barreiras. Ou seja, eu, como fonoaudiólogo, trabalho a dicção, trabalho a voz, trabalho também a própria estruturação do raciocínio, porque um candidato ele é formado não só por um fonoaudiólogo, um professor de oratória. Nós sabemos muito bem que quanto maior o cargo público que essa pessoa vai ocupar, mais assessores ela tem, não é? Ela não está sozinha ali. Ela tem uma equipe por trás dela e essa equipe é formada por um professor de oratória, um cientista político, um jornalista, não é, Patrícia? Provavelmente você pode ser contratada nessa eleição. Oh. E quem mais? Um publicitário. Nós não criamos uma marca? O candidato é uma marca. Então, o publicitário, nós temos campanhas publicitárias famosas que elegeram candidatos. Vou aproveitar essa deixa para chamar o nosso próximo depoimento. Nas campanhas políticas, como o Rodrigo disse, a oratória é pensada, planejada e treinada. Vamos ver o que conta o Celso Lamounier, que é jornalista e coordenador de campanhas eleitorais.
O discurso é construído não só com base nas ideias e na personalidade do candidato, mas também a partir da estratégia da campanha. As pesquisas indicam o tom daquele discurso, qual tema deve ser abordado e qual deve ser evitado. Se nós sabemos que a quantitativa mostra que a maior demanda da população de determinado local é a melhora da educação, e a qualitativa mostra que as pessoas não gostam que os candidatos, por exemplo, discursem gritando, nós vamos construir um discurso que aborde a construção de novas escolas, a valorização de professores e com o candidato falando em um tom tranquilo e calmo. A depender do tamanho da estrutura da campanha, o candidato passa por um treinamento e pode até ter um acompanhamento full-time, tendo um profissional acompanhando todas as gravações. Outra maneira que a gente busca para melhorar a oratória e o desempenho dos candidatos em vídeo é a partir da prática, é gravar, aplicando as técnicas corretas e aí vai acabar trazendo uma evolução. Obrigada, Celso. Os conselhos dele e as dicas valem para os jornalistas também, hein? Estou me identificando aí. Josimar, com as redes sociais hoje em dia, tudo isso fica potencializado, né? Apesar das redes sociais serem novas nesse cenário aí do discurso político, das campanhas eleitorais, serem recentes, considerando toda a história, elas utilizam e se fazem do mesmo padrão de discurso político. Como eu disse um pouco antes, as campanhas não começam do nada. A imagem de um candidato não começa simplesmente falando qualquer coisa. Um lançamento de uma campanha não começa com qualquer mensagem. Então, a escolha da mensagem é muito estratégica. E mesmo nas campanhas na época do rádio, da televisão ou dos palanques, a gente já tinha uma estrutura de discurso padrão, que uma campanha começa interpretando o mundo atual, dizendo para os eleitores o seguinte: essa é a realidade que nós estamos inseridos. Se eu sou um candidato que está tentando a reeleição, eu vou dizer que o mundo atual é bom e que ele está melhorando, que ele pode melhorar ainda mais com a minha reeleição. Se eu sou um candidato de oposição, eu vou dizer que esse mundo atual, esse mundo que nós estamos experimentando, está muito ruim e que a gente vai ter uma grande transformação caso eu seja eleito. Então, essa presença, ela pode parecer algo assim, mas é só uma técnica, isso é coisa do passado. Não. Olhe para as redes sociais hoje. Provavelmente você não encontrará nas redes sociais uma campanha oficial do candidato, porque nós estamos num período ainda de definição de candidaturas e tudo, de uma pré-campanha, mas essa pré-campanha já nasce em alguns discursos, em alguns palanques, em algumas falas, em notícias nos jornais, que os candidatos dão o seu enquadramento desse fato, e também nas redes sociais dos grupos de apoiadores. Então, por exemplo, os candidatos de oposição, as redes sociais apoiadas aí, que apoiam candidatos de oposição, as páginas que apoiam candidatos de oposição estão falando: o mundo atual está horrível, aumentou a fome, a pobreza, a miséria no Brasil, para que o eleitor comece a perceber mais isso e que na hora que o candidato fazer o seu discurso dizendo eu tenho a solução para isso, as pessoas já saibam que esse é um tema importante. Da mesma forma, quem está no governo está dizendo assim: o Brasil já foi pior e a gente já melhorou. E aí, então, essas redes estão sendo usadas numa campanha extraoficial para apresentar, na verdade, um mundo atual para que o discurso do candidato cole nesse mundo atual já apresentado, que os eleitores já estão conscientes e, portanto, já estão pensando sobre temas políticos que essa propaganda prévia, extraoficial, provocou. Sem dúvida, as campanhas hoje começam cada vez mais cedo. Rodrigo, e quanto aos vícios de linguagem e os bordões, isso é bom? Ajuda a criar uma identidade? Me lembrei aqui do Meu Nome é Enéas, inesquecível, né? É isso mesmo. E os bordões, eu sou favorável a eles. São assinaturas.
né? Quantos jornalistas não têm finalizações, né, de reportagens sempre da mesma forma? E aquilo lá cria um slogan para a sua campanha. Eu tive um vereador que eu treinei recentemente, foi o mais engraçado que eu já vi até hoje, que o nome dele é Toninho Carrapato, grudadinho em você. Eu falei, esse aí eu ri, eu até brinquei com ele aqui no meu instituto, mas assim, tem vários nomes, e aí o nome da campanha, né, igual teve o palito, ele distribuía caixinha de palito de fósforo com a imagem dele em cima, né, o vereador Palito, por aí vai. Então eu sou a favor disso sim, os bordões, eles criam essa identidade que faz o público lembrar de você. E lá na hora do voto, às vezes a urna está lá na sua frente, com quem que eu voto? Aí lembra lá do Carrapato, né? Além dos discursos, é importante lembrar também e se preparar para os debates e para as entrevistas na TV, no rádio e na internet, né, Rodrigo? Você também prepara para esse tipo de situação e o que dizer aí a quem vai passar por esse desafio? Então, voltando só na questão do vício de linguagem primeiro, Patrícia, Josimar e os nossos telespectadores. Olha só, vício de linguagem eu sou contra. Por quê? Porque isso é um ruído na comunicação. Como é que você descobre que tem um vício de linguagem? Ou você escuta um áudio de WhatsApp seu, assiste um vídeo, ou se não, alguém te fala. O mais comum de todos é o famoso né, no final da frase. Né, que hoje em dia está virando soluço. Né? Você já viu gente que fala assim, e soluça no final? Esse aí é o né atual. Então, identificou, diminui a frequência, bloqueia, e aí fique atento, porque vício de linguagem você pode eliminar, mas pode pegar outro também. Então, um assessor de comunicação, um fonoaudiólogo, ajuda o candidato a limpar a sua fala. E em relação aos debates, é importante, aí eu conto com a ajuda de um membro da equipe, né, que vai trabalhar com esse candidato, que é o assessor lá, provavelmente um jornalista, um publicitário, que vai me ajudar a trabalhar com as objeções. Ou seja, tem nome isso, chama tratamento de objeções. Você já vai para um debate sabendo que você vai ser questionado por aquilo. Eu queria encerrar com uma fala do Josimar aí para nós, eleitores. Como que a gente pode ficar atento ao que a gente vai ouvir da boca dos candidatos para todos nós podermos fazer uma boa escolha, independente aí do lado que for, Josimar? Como ficar alerta se o que está sendo proposto é ou não compatível com o cargo e com o que a pessoa pode realizar? Patrícia, dentro desse contexto, onde a gente tem campanhas oficiais e extraoficiais, é muito importante que o eleitor esteja cada vez mais atento, porque muitos eleitores pensam que uma mensagem que recebe por WhatsApp, via redes sociais, ela é uma mensagem neutra, separada, uma informação sempre verdadeira, sem vieses de interpretação, o que não é real, porque isso pode ser fruto ou produto de uma determinada propaganda, enquadrado em determinado discurso. Então, nesse contexto de muita informação política e cada vez maior especialização nesse discurso político, é muito importante que o eleitor tenha fontes alternativas de informação, que o eleitor possa buscar na mídia tradicional essa informação, possa buscar em outros meios essa informação e checar essa informação, se possível, até no plano de governo do próprio candidato. Então, é viável, é possível, é realizável isso que está sendo prometido? Ou isso trata-se apenas de uma retórica com apelo emocional para que o eleitor seja levado a votar nesse ou naquele candidato? Então, o que cabe a nós, eleitores, é pensar friamente sobre essas informações que nós temos recebido. Sabendo que os políticos produzem discurso e que o discurso é importante e é parte do jogo político, a gente precisa questionar cada um desses discursos. Ótimas dicas, gente, não só aí para os candidatos, mas principalmente para nós, eleitores, né? Sabermos em quem votar, para que estamos votando e qual escolha fazer nesse ano eleitoral.
tão importante, né? Decisões que vão fazer a diferença na vida de todos nós. Muito obrigada aos dois pela presença aqui no programa. Foi um prazer recebê-los. Ok, eu que agradeço. Prazer, Josimar, conhecê-lo. E muito obrigado, Patrícia. Sempre à disposição. Prazer, Josimar. Muito obrigado, Patrícia. Um prazer em conhecê-la. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Programa Brasil das Gerais. Rodrigo, um prazer em conhecê-lo, em dividir esse espaço aqui. Muito bom ouvir profissionais mais técnicos de áreas. Então, assim, eu creio que demos aí ao público um excelente programa. Que assim seja. Gratidão também a você de casa pela companhia. Fica aí essa reflexão e eu te espero amanhã com mais um Brasil das Gerais. Até lá. Tchau.